Muito boa tarde, Nova Prata e região. Inicia agora o Expresso Meio-Dia ao vivo pelo canal 8 da DIL TV e nas plataformas digitais da Conecta Mais TV. Nesse momento fazem 24 graus aqui em Nova Prata, o céu está nublado e a tendência é que à tarde ocorra chuvas esparsas no município e também em toda a região. Hoje é dia 3 de março de 2021 e nós damos início ao giro de notícias, atualizações e informações desta manhã aqui, começando pela dupla Grenal, quais são as novidades dessa quarta-feira. O Grêmio faz sua estreia no Gauchão com o time reserva encarando o Brasil de Pelotas. O jogo é em casa na Arena do Grêmio. A partir das 20 horas estarão disponíveis aí as centrais de distribuição do jogo e você pode acompanhar. Em função da partida decisiva na Copa do Brasil, Renato Gaúcho decidiu escalar o time reserva, que vai com Vanderlei Rodrigues, Davi Braz, Bruno Cortes, Wanderson, Lucas Silva, Darlan, Pinhares, Everton Ferreira e Isaac para poupar os titulares para a partida de domingo. Nos bastidores se comenta que a renovação de Renato Portaluppi com o Grêmio é praticamente certa e será anunciada após a partida de domingo contra o Palmeiras. No Colorado, o novo técnico chegou e o seu primeiro dia de trabalho foi marcado por reuniões, definições de reforços e uma viagem a Pelotas, as primeiras horas e dias de Ramírez pelo Inter. O técnico espanhol iniciará seus trabalhos em campo a partir da próxima segunda-feira com a reapresentação do elenco principal. Miguel Ramírez chegou ao CT Parque Gigante e está definindo quais são as prioridades de contratações para novos reforços no Inter. Volantes, atacantes e meio-campo são as prioridades do novo técnico. As informações da região repassadas para você, começamos por Nova Prata, no destaque do Facebook da Prefeitura Municipal, porque as obras no cemitério estão sendo concluídas. A atenção da gestão pública precisa acompanhar todas as fases da vida dos munícipes, atendendo às necessidades básicas com respeito e cuidado nos momentos de maior sensibilidade, como no fim da vida. A Secretaria de Assistência Social comunica que nessa semana foi concluída um dos 4 blocos de jazigo simples, as chamadas gavetas. Conforme a secretária Janaína Casanova, também foram realizadas melhorias de impermeabilização e no reboco da parte externa, executando os processos em torno da parte sanitária. Além disso, dentro das possibilidades, outras melhorias e limpezas no cemitério municipal estão sendo promovidas, conforme informou o município. Informação da segurança: nessa manhã, um casal foi detido por tráfico de drogas em Nova Prata. Conforme informações da Brigada Militar, a Força Tática, em conjunto com a Polícia Civil e troca de informações entre as instituições, desencadeou uma operação para combate ao tráfico. E no bairro São João Bosco, terminou aí com a prisão de 2 indivíduos, um casal, mais uma quantia de cerca de R$2.000 em dinheiro, telefones celulares e porções de drogas fracionadas prontas para venda. Conforme informações dos órgãos de segurança, o casal pertence a uma facção criminosa e foram encaminhados ao Presídio Regional de Nova Prata. Informações para Fagundes Varela: foi cancelada a Romaria do Padre Ângelo Mônaco. Tradicionalmente feita no começo do mês de março, o jazigo do padre acaba virando um centro de peregrinação e pedidos para a fé. Nós até teremos uma reportagem no segundo bloco hoje, demonstrando a história do que o padre representa para a comunidade fagundense. Contudo, em função aí da bandeira preta e das determinações do distanciamento controlado e da proteção que deve ser estendida a toda a comunidade, a romaria será remarcada para um outro momento. Informações também para Cotiporã: a Secretaria de Saúde e Assistência Social está remanejando os seus horários de atendimento. Devido a afastamentos e desligamentos, bem como o agravamento da pandemia do coronavírus, novas necessidades surgiram. A unidade de saúde está em novos horários. Atende das 7h30 às 11h30 e do 12h30
8h30 às 16h30. Pessoas que necessitarem atendimento após o horário das 16h30 devem se dirigir à recepção da unidade central de saúde. E demais atendimentos seguem sendo realizados, as especificações, novos horários de atendimento. Em caso de dúvida, deve-se usar o contato telefônico diretamente com a secretaria, que é no 3446-2899, ou pelo telefone celular para emergências 99-611-1431. Informação também para Veranópolis, uma boa notícia: o Hospital São Peregrino Lasiose recebeu nessa manhã a doação de um respirador. A doação foi feita pela empresa Tramontina ainda ontem, terça-feira. Junto com o equipamento, a empresa enviou um profissional para que ele desse as orientações sobre o funcionamento do equipamento à equipe do hospital, iniciativa privada auxiliando a comunidade. Então, a empresa Tramontina realizou a doação de um respirador para o Hospital de Veranópolis. Informações agora para Caxias do Sul e toda a região da Serra. O consórcio de municípios do CISGA, que reúne diversas cidades aqui da Serra Gaúcha, aguarda o início da fabricação no Brasil da vacina Sputnik V para negociar aí a compra. Após uma reunião na última sexta-feira, 18 municípios, incluindo Caxias do Sul, que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, estão intermediando junto à União Química, a empresa brasileira que vai fabricar a vacina Sputnik V, para adquirir lotes para as cidades da Serra. Conforme explica o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, a União de Municípios da Serra está em terceiro lugar na aquisição de vacinas, apenas atrás do governo federal e do governo do estado do Rio Grande do Sul. Informações sobre a situação da saúde atualizadas nesta manhã. Pelo portal do Pioneiro, os leitos de UTI em Caxias do Sul, que é referência para toda a região da Serra Gaúcha, estão esgotados. O município tinha 200 vagas e não são suficientes para atender a grande demanda do momento. Então, o recado de cuidado passa a ser redobrado nesse momento, na forma que não temos mais disponível leitos de UTI para tratamento de pacientes. Falando sobre o pedágio, em Caxias do Sul, vereadores da cidade aprovam uma moção de apoio para a retomada da cobrança na RS 122. O documento será enviado a diversas autoridades, incluindo o governo do estado, deputados estaduais e deputados federais. Vereadores acreditam que terceirizar e entregar a RS 122 à iniciativa privada é a melhor maneira de melhorar as condições da rodovia, que se encontra em sério estado de decomposição. A intenção ficou clara na sessão da última segunda-feira, onde foi votada uma moção de apoio à concessão da rodovia. O texto é idealizado pelo vereador Maurício Marcon, do Partido Novo, com assinatura de outros 10 parlamentares, e foi aprovada por 13 votos favoráveis e 7 votos contrários. Em IP, cidade próxima a Protásio Alves e Vila Flores, no dia de hoje está sendo feito monitoramento de macacos bugio. A busca é para controle de possíveis surtos de febre amarela que rondam a região de Lagoa Vermelha. Na manhã de hoje, a Secretaria de Saúde recebeu a visita do médico veterinário Eduardo Killing, da 5ª Região da Coordenadoria Regional de Saúde. O profissional e sua equipe vão percorrer as matas da região em busca de macacos bugio para monitorar e controlar possíveis surtos de febre amarela. Em Lagoa Vermelha, a informação que nós temos para repassar é que as autoridades estão solicitando a doação de móveis eletrodomésticos, roupas e demais utensílios. Isso é destinado especificamente à comunidade do bairro Rodrigues e outros bairros que foram atingidos pela forte chuvarada da última segunda-feira. Através do WhatsApp 5499-688-7233, a Defesa Civil está
captando itens para doação. 50 famílias registraram prejuízos, algumas delas perderam tudo na forte enxurrada. Estima-se que em Lagoa Vermelha choveu 122 milímetros em apenas 2 horas. O volume de um mês caiu na cidade durante 2 horas da noite da última segunda-feira. Isso acabou gerando alagamentos nos bairros que têm a topografia mais baixa, como o bairro Rodrigues. Seguindo com informações, a polícia de Passo Fundo investiga quais seriam as motivações que levaram o padre de Tapejara a cometer 3 assaltos em sequência ontem. Uma farmácia e 2 supermercados foram assaltados pelo padre no final da tarde de ontem. Com ele foi apreendido R$600 em dinheiro, uma arma de plástico que é tratada como um simulacro e produtos alimentícios e de higiene que haviam sido roubados do local. O padre foi identificado e encaminhado ao presídio de Passo Fundo e a polícia trabalha para buscar qual a motivação que levou ao pároco a cometer esta infração e esse crime. Obviamente que não só as implicações legais, mas a igreja se pronunciou, a diocese, dizendo que ele pode aí ter o seu futuro comprometido junto à atuação sacerdotal. E em nota, em pleno tempo de quaresma, um fato desse nos faz pensar diante de um mundo com tanta violência, injustiça, mortes, e que postura devemos ter. Jesus nos ensina que devemos condenar o pecado, mas salvar o pecador. É lamentável o fato ocorrido, no entanto, aguardaremos as investigações para sabermos o que de fato aconteceu, foi a nota liberada pela diocese. Informação para a região metropolitana e todo o estado do Rio Grande do Sul. Nessa manhã, a General Motors anunciou a suspensão por pelo menos 2 meses de toda a produção da sua planta em Gravataí. O comunicado foi feito hoje aos integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí sobre a suspensão da produção de veículos nos meses de abril e maio. A confirmação também foi feita pelo sindicato. A interrupção se dá, em primeiro lugar, pela falta de peças, principalmente semicondutores, que também ocasionam a interrupção da produção em outras fábricas ao redor do mundo. Funcionários que já estavam em férias coletivas devido ao problema retornariam na segunda quinzena de março, mas sem esses componentes a fábrica continuará parada. Outro fato que também levou à paralisação é o agravamento da situação pandêmica, que fez com que a GM suspenda a produção nos próximos 60 dias. Informação para quem quer ingressar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul: o processo de ingresso de estudantes não terá cobrança de taxa de inscrição. Os detalhamentos do próximo processo estão disponíveis aí no site do IFRS, conforme os editais para os cursos disponibilizados. Não precisa pagar inscrição e as outras ordenações e também orientações estão presentes no site do IFRS. Lembrando que, além do ingresso gratuito, todo o estudo que se dá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul é de forma gratuita. Aqui na região, o campus está localizado na cidade de Veranópolis, em conjunto com o Colégio Agrícola. Nessa manhã, a Polícia Federal desencadeou mais uma fase da Operação Egito, que busca aí investigar crimes de lavagem de dinheiro ligados ao uso de companhias não autorizadas pelo Banco Central que operavam a questão das criptomoedas. A gente teve o ano passado uma grande operadora que ficou devendo mais de R$1 bilhão aos seus clientes, que eram captados através de uma rede de pirâmide financeira, e a Operação Egito prendeu uma pessoa. O objetivo era investigar aí a ocultação de patrimônio e o desvio de ativos e lavagem de dinheiro ligados ao esquema de pirâmide financeira que foi derrubada no ano passado. Informação para a educação extremamente importante: as aulas haviam sido suspensas através de uma liminar do último domingo. O Estado do Rio Grande do Sul recorreu e o Tribunal de Justiça entendeu que não é o momento para o retorno das aulas e o recurso foi negado. O Poder Judiciário, vedado ao entrar no mérito dos atos administrativos e ficar adstrito aos casos de abuso de autoridade e ilegalidade, bem quando houver teratologia da decisão.
Essa é uma das partes que fundamentam a decisão proferida pelo desembargador do Tribunal de Justiça nessa manhã. Então, as aulas seguem suspensas nos anos iniciais. Então, agora a Justiça também decidiu, não há esperança de retomada das aulas nesse atual momento. A boa notícia é que nessa manhã o estado do Rio Grande do Sul recebeu um lote com 174 mil doses de Coronavac que chegaram nessa manhã. A entrega a todos os municípios vai ocorrer a partir de amanhã. Então, aí novas doses chegando aos municípios do Rio Grande do Sul nas próximas horas do dia de quinta-feira. Informação repassada pelo site do governo do estado, a vacina russa Sputnik V deverá chegar ao Brasil no mês de abril e o governo do estado já busca convênio com o fabricante brasileiro, a União Química, para garantir 10 milhões de doses ao estado do Rio Grande do Sul. Essa é a informação. Instalada no Distrito Federal, a empresa brasileira fabricará o imunizante já nos próximos dias, na medida que a Anvisa autorizar o uso emergencial da Sputnik V. Nessa manhã, durante o Conecta News, a gente falou sobre o Hospital de Bom Retiro do Sul, que estava precisando de doações para a compra de oxigênio. A boa notícia chegou ao longo da manhã, porque a instituição recebeu equipamentos e o município vai repassar recursos para a compra de cilindros. 15 mil reais serão entregues à instituição, que vai aí comprar um estoque renovado de oxigênio e também recebeu a doação de um respirador. É um município pequeno, um hospital pequeno, mas também passa por situação de aperto nessa hora em que a pandemia atinge os seus piores níveis desde o começo no ano passado. Em Porto Alegre, a notícia que surge nessa manhã é que foi confirmada a transmissão comunitária da variante de Manaus. Essa variante brasileira é considerada 2 vezes mais transmissível do que a que até então tínhamos do coronavírus, e o CEVS, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e a Diretoria da Vigilância Sanitária detectaram a transmissão comunitária desta variante, que acaba sendo transmitida de maneira mais rápida entre a comunidade. Informação também que nós temos aí sobre o litoral norte, e um dado triste de se passar: em 2 dias o litoral norte contabilizou mais óbitos do que em 4 meses de pandemia. Esses são os dados atualizados nessa manhã, para se ter uma ideia da gravidade que assola a região de Torres, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Tramandaí e Imbé. Entre março, abril, maio e junho do ano passado, a região computou 23 óbitos, que era o momento de pico da pandemia. Somente nesses últimos dias, o litoral já tem contabilizado 11 novos óbitos. A taxa de ocupação é de 100% e exponencialmente vem subindo o número de contaminações, estampando o grave momento em que todo o estado do Rio Grande do Sul atravessa. Em contrapartida, a irresponsabilidade também continua acontecendo. E em Porto Alegre, a prefeitura noticia que a Guarda Municipal interditou uma boate por descumprimento de bandeira preta. Isso aconteceu na madrugada de ontem no bairro São Geraldo. Após denúncias feitas, a casa noturna na Avenida Farrapos estava aberto, contrariando o regramento do decreto estadual, e ela foi fechada e também multada. Dentro do local, os agentes flagraram 15 pessoas que estavam entre clientes e funcionários, e outras informações dão conta de que outros estabelecimentos também foram fechados por descumprimento do decreto. Essas são as informações atualizadas nessa manhã aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós agora vamos para um break, uma matéria especial, o Dia da Mulher, onde hoje conversaremos com a professora Angélica, que retrata e traz o seu recado. Dia 8 de março é o dia delas. E eu diria um ditado que um grande amigo meu um dia me ensinou: existem 2 tipos de homens, os que são mandados e aqueles que são mentirosos. Enfim, quem comanda a sociedade de fato são as mulheres, e a gente presta a nossa homenagem para elas. Após o intervalo, eu retorno com informações do Brasil. Fique comigo, esse é o Expresso Meio-Dia na Conecta Mais TV. A minha história de vida, de mulher, é uma história muito simples, mas que tem um marco muito importante na minha trajetória. Nasci, me criei numa família de
6 mulheres, junto com minha mãe. Somos em 5 irmãs, mas a minha mãe, 6 mulheres. Bom, dentre todas nós, temos 2 homens só. Então, me criei em ambiente feminino. Aos 17 anos, eu perdi o meu pai, que eu digo que foi um marco histórico na minha vida como mulher, como professora, como cidadã, como ser humano. Assim que eu perdi o meu pai, eu acordei para a vida, acordei para o mundo e fui largada como o passarinho empurra, o gavião empurra o filhote do ninho. Foi assim, eu saí do ninho aos 17 anos para seguir a minha vida. E nessa trajetória de vida eu estudei, eu fiz curso superior, eu fiz pós-graduação e consegui sempre, através de muito estudo, muita dedicação, atingir os objetivos que eu me propunha. E os meus objetivos sempre foi o ser professora. O ser diretora veio depois, o ser professora veio primeiro. E nessa trajetória também escolhi morar em Protásio Alves, escolhi viver em Protásio Alves e escolhi a Padre Serraglio como minha casa de trabalho. Quando eu estava no final da faculdade, eu fui agraciada com uma bolsa de mestrado na Unicamp. E eu recusei por não querer sair de Protásio e fazer a minha vida aqui. Estou muito feliz, sou muito feliz aqui e a minha família, ter aqui a minha família, ter aqui o meu trabalho, me realiza muito todos os dias. Poder vê-los, poder conversar, poder ter uma vida simples, que é isso que eu gosto. Chegar em casa todos os dias para almoçar, para jantar, ter o meu café com a minha família, o meu almoço com a minha família, com os meus filhos, isso é muito importante. E minha opção como mulher, como profissional, é viver em Protásio. A minha mensagem é que nós mulheres podemos, sim, sermos felizes onde estivermos, lá na nossa casinha no interior, como diretora, como professora, como administradora, como repórter, como jornalista, como a funcionária da escola. Nós podemos ser felizes, sim. É uma opção da gente, a gente tem que batalhar para isso e a gente tem muita força para isso. Hoje de manhã, lendo as notícias, e eu vi uma reportagem da BBC dizendo que os 4 países que estão levando a pandemia de uma maneira controlada e numa situação de administração de saúde com muito êxito são os países governados por mulheres, que é a Alemanha, a Noruega, Taiwan e a Nova Zelândia. Então as mulheres, elas podem ser líderes, mas elas podem também serem líderes na casa delas, em casa, na sua família. Nisso se pensa exatamente que a mulher tem todo aquele toque feminino, aquele jeito acolhedor. E é isso que nós somos. Nós somos a força, nós somos o acolhimento, nós somos a brabeza, mas nós somos também o amor. E dizer que nós temos que ser felizes, sim, e não se sentirmos nem inferiores e nem superiores a ninguém. Nós não somos nem inferiores nem superiores. Nós somos mulheres e temos o nosso espaço como mulheres dentro da família, da comunidade, onde a gente vive. E eu quero desejar para todas vocês muita saúde, perseverança e principalmente coragem. Coragem, que é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Você tem saudades daquela festa? Daquela pagodeira? No B-Night dessa quinta, nós não teremos festa, porque não pode, né? Mas teremos a pagodeira. Sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Cantor, compositor, percussionista, ele é Alanzinho do Pagode, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. E no mês dedicado às mulheres, as nossas duas primeiras convidadas para o Entrevistas são a engenheira pratense Samantha Graff e a professora de São Jorge, Nilva Colpo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 21 horas. E é ao vivo. Eu vou falar do curso. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, notícia, informação, atualidade no seu almoço pela Conecta Mais TV. Esse é uma iniciativa jornalística aqui da nossa região para falar sobre fatos que dizem respeito a toda a nossa vida. E falando agora para você sobre a temperatura, fazem 24 graus em Nova Prata, o céu está nublado, a chance de chuva para o período da tarde. Iniciando com o nosso giro de notícias dessa manhã no Brasil, o que é fato é a economia, e nós começamos aí pela questão dos combustíveis, porque eles já pressionam a inflação real no mês de fevereiro, além do ambiente externo que propicia a alta do preço das commodities por causa da forte demanda chinesa. Problemas internos dão um peso ainda maior ao movimento de alta dos preços. O reajuste dado pelos combustíveis já nesse mês impactou diretamente no IPCA 15, que considerou uma prévia de subida de 0,48 para o mês de fevereiro, fazendo com que a inflação nesse ano já atinja patamares indesejáveis. Outro
outro número econômico que vai ser muito falado no dia de hoje é o Produto Interno Bruto, o PIB do ano de 2020, que foi fechado e divulgado. O PIB encolheu 4,1%, ou seja, foi negativo. O Brasil perdeu riqueza em 2020 e foi a maior queda desde a década de 90. Apesar do avanço de 3,2% da economia brasileira no quarto trimestre, o Produto Interno Bruto acumulado registrou um tombo de 4,1%, o que, segundo os especialistas, aguardava-se com um número ainda maior. É o PIB mais, aí vamos dizer, defasado desde o ano de 1996, quando as quedas também foram registradas, ou seja, a pandemia fez o Brasil encolher 4%, um número expressivo. Agora, os setores que se destacaram no PIB, dá para se dizer assim, a agropecuária foi o único setor que cresceu no ano de 2020, a atividade agrícola avançou 2% em relação a 2019, apoiada pela safra e pelos preços recordes e demanda aquecida, principalmente da soja. A expectativa é de mais crescimento para 2021, apesar da preocupação dos produtores com o clima, os fenômenos meteorológicos e também os custos de produção. O agronegócio conseguiu superar os desafios e cresceu no Brasil. De outro lado, o que apresentou o maior tombo foi, obviamente, o setor de serviços, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia. Serviços tiveram o pior desempenho no PIB em 2020, de acordo com os impactos sofridos, especialmente por bares, restaurantes e demais empresas que trabalham, a necessidade da presença física do consumidor e a recuperação depende aí de uma adesão aos protocolos e de uma aceleração direta das campanhas de vacinação para que os estabelecimentos possam voltar a receber os seus consumidores. Informações da Petrobras nessa manhã que impactam diretamente no comportamento das ações na Bolsa de Valores e, obviamente, no comportamento da Bovespa, é que 4 conselheiros, que é a chefia da Petrobras, que é formada por 12 pessoas, 1/3 deles decidem deixar o cargo. Eles são representantes da União dentro do conselho da empresa. Por meio de nota divulgada na noite de ontem, 4 integrantes do conselho de administração da empresa anunciaram sua saída. João Cox Neto, Nível Zivani, Paulo César de Souza e Silva e Omar Carneiro e Cunha Sobrinho decidiram ser reconduzidos ao conselho na próxima Assembleia Geral Extraordinária. Eles são representantes da União e deixam o cargo. Informações sobre aquisição de veículos, a gente tinha aí o PCD, que é uma cláusula diferente para pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais que podem adquirir seus carros com isenção de impostos. Com a mudança da regra impostas pela medida provisória que retirou os impostos federais dos combustíveis e realocou em outros setores, isso impactou quem pensava em comprar um carro com baixa de IPI. Isso porque uma das mudanças de compensação fez com que os carros a serem adquiridos por portadores de necessidades especiais que buscam a isenção do imposto sobre produtos industrializados tenham um teto. Veículos até 70 mil somente poderão ser adquiridos nessa modalidade. O que passar desse valor será taxado normalmente. A Anvisa, em nota técnica nessa manhã, informou que todas as vacinas que estão sendo usadas no Brasil são seguras e podem continuar a serem utilizadas. Foi o que disse aí os indicadores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não apontou nenhum indício de que possa ter sido reações aí alérgicas ou eventos extraordinários que causam aí comprometimento. Então, segue a vacinação sem maiores problemas. De outro lado, o Senado aprovou a medida provisória que permite a compra de vacinas por estados sem licitação. Essas regras pretendem flexibilizar a aquisição por parte de estados e também de municípios das vacinas que pretendem ser trazidas ao Brasil. Desculpa, é somente os estados, os municípios não estão inclusos nesta medida provisória. Segundo o texto aprovado, estados e municípios poderão
comprar vacina sem licitação, sem os insumos necessários para contratar os serviços. É que é tanta informação e são tantas mudanças nas leis que a gente às vezes até acaba se confundindo. Mas o fato é, estados, municípios poderão adquirir vacinas dos respectivos laboratórios sem a necessidade de todos os trâmites contidos na lei de licitação. Os contratos poderão ser flexibilizados para garantir agilidade na compra e buscar melhores ofertas no mercado. Por óbvio, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Polícia Federal e demais órgãos de segurança estarão de olho nos contratos a serem celebrados para que a gente não tenha que noticiar no futuro a supervalorização dos preços da vacina e esquemas de corrupção vinculados a isso. A gente sabe que quando a lei de licitações é aberta, em caso de concessão, como nós estamos tendo, abre-se espaço para diferentes iniciativas. Esperamos que nesse caso no Brasil não aconteça nenhum desvio de verba pública por conta dessa abertura que a lei está permitindo. E o Senado também aprovou, vai votar hoje, aliás, a PEC emergencial, que prevê a extensão do auxílio emergencial, que deve ser posta à prova durante a sessão de hoje. Parlamentares estão otimistas e garantem que será aprovada em 2 turnos, como manda a lei, para ser encaminhada à análise da Câmara dos Deputados. O projeto de emenda à Constituição que está sendo proposto pelo Senado prevê uma nova rodada de auxílio emergencial sem a necessidade de acionar o estado de calamidade pública ou um protocolo de crise. Segundo a proposta, os recursos repassados para o benefício ficarão fora das regras fiscais, como prevê aí o teto de gastos e a regra de ouro. Agora, para finalizar o Expresso Meio-Dia, uma análise, o William Vac, da CNN, diz aí que o governo central, ou seja, Brasília, está empenhada em dizer que não tem culpa de nada durante a grande crise sanitária. A pior tragédia da nossa história recente no Brasil vem sendo abarcada pela gritante incompetência do governo central, mas também pelo gritante pouco caso coletivo. William Vac faz uma boa análise, dizendo que nessa balança de quem tem culpa, boa parte está sobre a jazigo da população, que não colabora com as medidas de isolamento e distanciamento, e outra parte com o governo central, que parece a essa altura do campeonato estar perdido sobre as suas iniciativas. E por falar em governo central e em outras situações, para você que quer entender um pouco de como essa sociedade complexa brasileira é organizada, eu vou ofertar um curso online à distância pela Universidade de Caxias do Sul, onde falaremos sobre os donos do poder, a formação política brasileira e entender aonde estão a raiz dos nossos problemas através da obra de Raimundo Faoro, gaúcho aqui de Vacaria, que discutiu isso na metade do século XX, e hoje a gente vê estampado no noticiário que o que Faoro disse em 1958 ainda hoje é verdade. E esses foram os principais destaques dessa manhã no Expresso Meio-Dia. Nós retornaremos no dia de amanhã com novas informações ou a qualquer momento durante a programação da Conecta Mais TV. Você fica agora com uma reportagem especial sobre a Romaria do Padre Ângelo Mônaco e o seu jazigo que traz aí muitos fiéis que atribuem a ele milagres. Nesse ano, a Romaria está cancelada, mas para conhecer essa história e tradição que tem mais de 100 anos em Fagundes Varela, a nossa equipe preparou a reportagem que você acompanha agora. Uma boa tarde e nos vemos amanhã. O Padre Ângelo Odorico Mônaco nasceu em 25 de outubro de 1881 na Itália. Anos após, tornou-se pároco aqui do município de Fagundes Varela, e hoje nós vamos te contar um pouco mais sobre esta pessoa e sobre tudo que representa para o município. Bem, o Padre Ângelo Mônaco, informações que eu recebi, porque eu entrevistei pessoas mais idosas que diziam que o Padre Ângelo Mônaco deveria ser santo hoje, porque ele resolveu muitos problemas de pessoas. Às vezes tinha pessoas aí que vinham com problemas sérios de loucura,
e ele procurava levá-las dentro da igreja, e ali ele dava uma bênção e tal, e saíam perfeitas de lá. Então, por muitos anos ele fez esse trabalho também. E foi um dos padres que iniciou aqui em Fagundes Varela, porque ele começou aqui em 1921 como paróquia. E aí ele construiu as capelas, construiu a gruta, né? Foi porque antes vinham padres de Nova Bassano que atendiam aqui em Fagundes, né? E dali para frente, então, como o padre Ângelo Mônaco construiu a gruta, construiu a igreja que foi demolida. E o padre Ângelo Mônaco sempre foi muito fervoroso ao São Miguel Arcanjo também. E ele rezava e mandava rezar sobre o São Miguel Arcanjo. E até queriam iniciar um processo de beatificação, mas sabemos que não é fácil, né? Precisa muito. Ele foi aqui, conseguiu muitos milagres dele. Tem ali no cemitério aí muitas fotografias de pessoas que se curavam. Então eu estava às vezes em Veranópolis, sempre todos os domingos eu tinha pessoas que vinham aqui para passar aí na capela do Padre Mônaco, porque eles conseguiam graças. Então ele era um santo praticamente, que até hoje as pessoas procuram invocar o padre, né? Nas doenças, nos temporais. Ele tinha esse dom aí de se afastar dos temporais, né, aqui da região. Principalmente que era, como é hoje também, a agricultura, né, muito forte na época. Também fez procissões para que viesse a chuva. E voltando de uma capela aqui, antes de chegar aqui na igreja, começou a chover, né, depois de mais de 40 dias sem chuva, né? Então eles têm essa devoção muito grande para o Padre Ângelo Mônaco aqui em Fagundes Varela. Eu ouvi falar a primeira vez do Padre Ângelo Mônaco quando o Padre Roberto, trabalhava aqui em Fávero, disse que ia fazer essa romaria. E aí eu vi a divulgação através de rádios e imprensas mais regionais. E agora, quando eu cheguei há um ano atrás, mais exatamente dia 28 de fevereiro, quando cheguei, logo em seguida, no dia seguinte, tinha a romaria. Conhecia muito pouco da história desse padre, mas o pessoal, a comunidade tem uma devoção bastante presente, a demonstração de fé naquele evento já mostrou, e depois, agora nesta caminhada, nesse planejamento para 2021, você percebeu a grande devoção dele. Você percebeu também a confiança de muitos recorrem a ele como um milagreiro, mas ele era conhecido como alguém que dava bênção, uma pessoa determinada, uma pessoa de fé. Por isso ele foi capaz de construir, nos 25 anos de permanência aqui em Fagundes Varela, várias coisas no sentido de construção, mas a principal deles foi a construção da fé e a unidade desta paróquia. Porque essa paróquia, ela estava, quando ele chegou, recém-iniciada como paróquia. Tinha vários padres anteriores, e esses padres anteriores, eles, como é que eu digo assim, permaneciam um pouco o tempo, em função de que era um lugar somente de residência de padre, não era paróquia. Então, esse padre conseguiu, vamos dizer assim, qualificar, organizar e dar esperança a este povo que estava chegando aqui há 20, 30 anos, que estava nessa região apenas, né? Em 1928, com a comunidade, construiu uma gruta com a devoção Nossa Senhora de Lourdes. E, como diz a história, todos paroquianos, né, contribuíram e foram 30 dias de trabalhos incansáveis para organizar. E nós, para lembrar então a vontade, a determinação de fé do Padre Ângelo Mônaco, este ano, e devido à pandemia, reorganizamos ela. Iniciamos final de janeiro, dia 31, dia 11, um outro momento muito importante, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, e nesse período anterior ao dia 11, agora, nesses dias que estão aqui, estamos visitando todas as comunidades.
e dando atenção comunidade por comunidade, lembrando o Padre Ângelo Mônaco e lembrando a devoção que ele tinha em Nossa Senhora de Lourdes. E por isso, pretendemos concluir agora, no dia 7 de março, fazendo um pouco a caminhada diferente que foi feita os anos anteriores. Nós sempre saíamos da gruta, em procissão até a área verde, junto ao túmulo que temos aqui atrás, para celebrar a missa. Mas eu disse assim, o mais importante é o túmulo dele ou o deixado dele, que foi a gruta, foi a organização, a devoção. Então disse, vamos fazer o seguinte, vamos sair de manhã pelas 9h30, vamos fazer a nossa caminhada até o busto que tem em frente da igreja dele, e depois descemos por 2 caminhos que temos, o antigo caminho onde ele fazia entre a casa canônica e a igreja até a gruta, ou pelo novo caminho que é do lado do salão paroquial, para que chegamos lá e vamos celebrar. E ao celebrar lá, às 10h30, a gente estava deixando um pouquinho aberto o horário, mas devido às rádios que vão transmitir, né, elas vão nos transmitir também via Facebook, né, ligado à paróquia, ligado a estas rádios, e também o bispo está previsto vir também. E junto disso, nós queremos, nesse dia, lembrar mais 2 coisas importantes. No dia 8 de abril, são 7 paróquias da nossa região que completam 100 anos de história. Nova Prata, Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela, Vista Alegre do Prata, Protásio Alves e Paraí. São as 7 paróquias que completam 100 anos. Então também a gente quer lembrar um pouquinho com amor e carinho esse lado histórico. Mas também temos um outro, o fim do ano passado e este ano, estamos tendo um cuidado especial com a capelinha da Nossa Senhora de Lourdes, que está junto da gruta, que foi restaurada pelo lado externo, e agora estamos organizando para fazer a parte interna. Até em memória disso, estamos fazendo um chaveirinho, lembrando essa devoção, essa história da caminhada da igreja aqui com a devoção Nossa Senhora de Lourdes. É uma pequena gruta num bosque. Enxergo como um alicerce. O alicerce é aquele que dá base para fazer muitas outras coisas. É que nem uma casa, a gente faz o esqueleto da casa e depois com o tempo a gente vai botando outras coisas, mas ainda este alicerce, esta história dos padres carlistas anterior a 1914, os padres primeiros que vieram aqui, aqueles que deram continuidade e aqueles ainda que estão vivos, que foram fazendo essa construção no alicerce que foi construído, trabalhado por esses padres pioneiros, principalmente o Padre Ângelo Mônaco, um dos que ficou aqui por 25 anos.